Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado à conferência do call do segundo dos resultados da Oi. Esse evento também está sendo simultaneamente transmitido pela internet. Pode ser acessado pelo site da empresa www.oi.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando estrela 0. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em inglês pela gerência da empresa e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Abrigo Robel, CEO. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. É bem interessante, né, que nós estamos vendo que muitas das empresas estão passando por várias mudanças e nós estamos focando nos nossos resultados e as operações-chave da nossa transformação, mas nesse trimestre nós temos coisas muito importantes aconteceram, que é realmente a questão da fibra que está superando o cobre nos nossos usuários. E isso realmente tem sido algo muito importante, um marco muito importante que já planejamos há muito tempo. Vamos olhar aqui o que nós temos, começando com a fase 2 e todas as highlights que temos aqui. A operação, a execução, estamos inovando muito, tanto na questão residencial como também de negócios. Nós temos conseguido muitas mudanças e muitos marcos. Desde que lançamos a nossa estratégia, a fibra continua a ser ótima e ter muitos resultados. Como vocês podem ver aqui, temos 1,5 milhões de novas residências conectadas e 12 milhões de renda, e também temos 360 mil novas residências conectadas. E temos o take-up médio de 24%. Esses são os números-chave muito importantes para mostrar como está bom o nosso desempenho. Nós tivemos uma pequena queda, mas o residencial teve um aumento de 3,5%. E também nas rendas de pequenos negócios, nós temos visto também crescimentos nos PMEs, graças à fibra também. No lado residencial, nós tivemos um aumento de lucro, mas tivemos também uma mudança no ano 2021. E para os nossos marcos planejados, nós temos várias muito significativas, incluindo a proposta completar realmente. Lançamos a nossa marca Vetal, que é o novo nome do Infracom de agora em diante, e também a questão de o termo de arbitragem com a Anatel, que foi assinado. Então, indo para a página 3, vamos ver aqui os detalhes do desempenho da fibra. Nós tivemos novos recordes, nós tivemos um grande crescimento e estamos mantendo o nosso passo em casas conectadas. Na questão de lares, nós tivemos um recorde nesse trimestre, 507 mil casas instaladas no trimestre 2. Isso é um recorde e nós podemos oferecer uma guia e nós temos chegar a mais de 30 milhões de casas conectadas até 2025. Nas casas conectadas, nós também estamos apresentando um número muito alto. No último trimestre, a média por mês foi de 122 mil casas conectadas. Isso significa que nós continuamos a entregar o maior número de casas conectadas por mês no mercado como um todo e passando por todos os nossos competidores de fibra. E
Vocês, se pensarmos no dia de trabalho, 12 horas por dia, isso significa que uma casa está conectada a cada 9 segundos. É um número que realmente impressiona e temos muito orgulho disso. Estamos tão orgulhosos que eu gostaria de mencionar que hoje, esta manhã, para ser mais preciso, nós chegamos à marca de 3 milhões de casas conectadas. 3 milhões de casas conectadas. Isso tem melhorado muito. E o nosso foco do nosso plano é o foco do nosso plano continuar crescendo, claro. Como nós podemos ver, também tivemos uma receita que cresceu bastante. No segundo trimestre, 9,6 da base de clientes de fibra tiveram velocidades de mais de 400 megabits por segundo, e 16% das adições líquidas foram de mais de 400 megabytes por segundo. Isso mostrou um crescimento o ticket médio de 81 para 87. Em termos de fibra, de receita de fibra atualizada, nós passamos do número de 191 milhões em fibra, que chegou a uma receita de fibra anualizada de quase 3 bilhões de reais. Então, obviamente, todas as matrizes da fibra estão indo muito bem. E quando pensamos no mercado residencial, na próxima página, pensando em todas, hã, a renda, a receita que tivemos, nós podemos ver que tem compensado, a estrutura ainda de cobre vai continuar a declinar, claro, e cada vez mais a fibra vai melhorar. A fibra está substituindo. 2 anos depois do anúncio desse plano digital, hoje a fibra já supera o cobre na receita residencial. Como vocês podem ver aqui, a fibra, os RG, a receita residencial já é mais alta em fibra, tanto para a voz quanto para a internet. Quando olhamos aqui para a receita residencial, a evolução, nós vemos que temos crescido e reduzido o declínio no segundo trimestre, daí tivemos um trimestre que não tivemos crescimento, mas agora continuamos a crescer, voltamos ao crescimento, 3,5%. Nas receitas residenciais, a fibra já representa mais de 50% das nossas receitas e vai continuar crescendo, e isso mesmo com 35% de declínio da estrutura de cobre, isso é normal, é estrutural, é esperado, e estamos mais que compensando esse declínio do cobre com o crescimento nas receitas de fibra. E também do legado, né, que também é muito importante, também é um fator no B2B, e nós vamos ver na próxima página. O B2B, né, que é o business to business, nós podemos ver na próxima página, apesar de ter tido uma queda no ano passado, que foi devido ao legado, mas tivemos bastante conteúdo. E na questão de pequenos e médios negócios, as rendas voltaram a crescer. Isso está no legado, tanto de fibra, tudo cresceu, tivemos crescimento em todas as áreas, e nas questões também de TI tivemos crescimento, nas vendas online tivemos 94% de crescimento. E nós tivemos um dos maiores contratos do ano, que foi no estado da Bahia, para mais de que vale mais de 650 milhões de reais. Isso fez com que nossos números crescessem quase que 15%. Esse serviço, a fibra tem nos ajudado também a elevar o crescimento para crescer, e a penetração cresceu muito, e isso tem sido muito importante, que tem sido um grande crescimento nas nossas receitas. Na próxima página, daí podemos ver na questão móvel. Apesar da questão móvel ter tido, claro, um crescimento, ele tinha caído um pouco, mas nos ajudou a manter uma boa transmissão, e nós tivemos uma recuperação nas rendas, isso nos ajudou, apesar da questão dos pré-pagos, do prepaid, caiu um pouquinho.
As receitas desceram um pouquinho nos pré-pagos, e nós podemos ver aqui que quando somos os líderes do pós-pago no último trimestre de todas as operações no Brasil. E as pessoas também tivemos as receitas que foram impactadas com menos top-ups que tem sido feito no último ano, mas houve uma recuperação no geral. Nós esperamos que essa recuperação vai nos ajudar a manter até o fim do ano um ótimo equilíbrio das operações nos números de celular e completar este nossa receita prevista. No também nós temos que falar das receitas futuras. Na próxima página, nós podemos ver que as receitas futuras representarão um ótimo ponto inicial para nós, para conseguir o que nós estamos planejando para o nosso guia de 2024. Nós queremos crescer 10% das receitas que virão de novas fontes, além da conectividade. O portfólio atual permite um início sólido. Pode não ser tão visível, mas nós temos mais de 100 milhões de reais de renda em novas áreas e e que já foram em sistemas que já foram lançados. Nós aumentamos a base de clientes, o marketing de negócios locais, conteúdo, soluções PME, energia. Temos visto novas fontes de receita crescendo, que nós esperamos que chegue a 1,5 bilhões de reais em receita até 2024. Com todos esses componentes, vamos agora olhar para toda a receita na página 8, a receita como um todo. Na página 8, nós vemos que a nova Oi está gerando bastante receita de fibra, e apesar de todo o legado, o impacto do legado no B2B, ela já representa 35% do total, a fibra e TI, e no lado residencial, o B2B também tem crescido, mas ainda há uma possibilidade de crescimento para os negócios. E também, claro, na parte residencial, que tem crescido aos poucos, mas melhorando. Tivemos um pequeno declínio no celular, na questão de móvel, mas nós estamos trabalhando muito nisso, especialmente levando em consideração que estamos na transição. Agora, para o OPEX e o EBITDA, na próxima página. Nós temos dobrado os nossos recordes no nosso programa de OPEX, e o OPEX continua estável em todas as áreas, que tem compensado por alguns dos custos, claro, isso ajustado à inflação e nas atividades comerciais mais altas que temos tido também. O EBITDA também ele caiu um pouquinho, mas isso aconteceu na maioria das áreas. Isso é normal, nós temos visto isso acontecer em todas as outras empresas. Isso é uma coisa normal, que não nos assusta. Os componentes-chave que têm ajudado a compensar foi, claro, a questão do seguro, especialmente na estrutura, que subiu devido aos ajustes da inflação que aconteceram durante a primeira metade do ano. No EBITDA, nós temos mantido a nossa margem sequencialmente, e nós temos agora quase chegando, voltando a 30%. O programa de redução de custos nós anunciamos no último trimestre. Na próxima página nós podemos ver os nossos alvos de redução. Já tivemos mais de 1 bilhão de redução anualizada em vários casos. A conexão tem sido devido à redução 2021. E daí o BP. Nós temos aqui 1 bilhão em redução de custo, se preparando para uma empresa mais ágil em 2022. Boa parte das mudanças são feitas anuais. Nós temos transições atuais, as operações móveis e as operações de infraestrutura, que são duas operações que serão consolidadas aí nos nossos resultados no início do ano que vem, a Nova Oi e a Vital.
Nós temos aqui os esforços atuais e podemos ver que nós atuamos em todas as frentes da empresa: vendas, marketing, para reduzir o tamanho da organização, das atividades, simplificando os nossos sistemas de TI e processos e também abordando todas as questões de rede e operações, especialmente com a simplificação e a venda de redes, por exemplo. No próximo slide, redes de cobre. Nós temos aqui os investimentos e os resultados colhidos. Nós concluímos as iniciativas em 2021 e nos permitiu continuar com os investimentos em fibra nesse ano. Nós temos M&As, fusões e aquisições estratégicas no primeiro trimestre. No CAPEX, o investimento em fibra é mais forte do que nunca, a adoção também, e boa parte dos investimentos serão colhidos, os resultados serão colhidos no ano que vem. Nós temos uma métrica de 70% de todos os investimentos no segundo trimestre em fibra. Estamos investindo 11% do CAPEX nas operações de legado de cobre ainda, que obviamente nós estamos lutando reduzir essa operação por conta dessa transição do negócio legado em conexão com todas as outras atividades. No cash flow, no fluxo de caixa, temos as debêntures da Vital e no final do trimestre, nós temos 3,4 bilhões de reais, que é consistente com os níveis que nós tivemos no início de 2021. Esse é o cenário completo. É importante considerar que nós teremos cash-in adicionais vindo de investimentos e também refinanciamento, operações de refinanciamento que nós concluímos recentemente. E isso nos trará adicionalmente o cash em caixa vindo de imóvel, do bridge loan e do refinanciamento dos títulos que foram emitidos no ano passado. Além dos resultados operacionais, é importante falar sobre os marcos que foram conquistados. E isso a gente vê na próxima página. No final da semana passada, nós anunciamos um marco importante, que foi o lançamento da marca Vital. E mais do que lançar a marca com a nova infraestrutura operacional que nós teremos quando concluirmos aí a fase regulatória e a aprovação competitiva até o final do ano, isso marca o início de uma operação nova da Vital, são operações da Vital com uma nova governança e já operando numa rede neutra. Nós então iremos fazer a transição à frente dos concorrentes quando a operação for aprovada, nós teremos praticamente tudo já operante. E no final dessa semana, um outro marco importante foi atingido também, que é a assinatura do termo de arbitragem com a Anatel. Temos que lembrar que para abordar aí as questões de concessão, nós tínhamos duas grandes frentes, além das frentes operacionais ligadas à operação. E essas duas principais frontes, bom, primeiro, trabalhar na migração da concessão para autorização, é um tópico que ainda está em andamento, dada o quadro regulatório, é algo que ainda está em desenvolvimento, e a arbitragem que a empresa abriu contra a Anatel, abordando várias questões ligadas à concessão. Essa arbitragem é um dos principais componentes, abordando o custo da operação legada no futuro e aborda quatro áreas: desde a falta de sustentabilidade da concessão para vários eventos que levaram ao desequilíbrio financeiro da concessão e também aos saldos que são devidos aos programas PG nos últimos anos e, finalmente, também para investimentos na questão regulatória que vai ter que ser compensado. Essa arbitragem, o compromisso foi aprovado pelo conselho diretor da Anatel. Nós esperamos a assinatura dos termos entre hoje e amanhã.
Isso significa que o escopo da arbitragem foi plenamente aceito pela Anatel e agora o procedimento será executado pela Câmara de Arbitragem da CPR, seguindo os termos do acordo. A arbitragem também será crítica para abordar a discussão de migração num processo que será realizado até o final de 2022 ou início de 2023, assim esperamos. Como estamos articulando então a transformação, além de todos os resultados operacionais e marcos atingidos? Isso também é importante. Vamos falar sobre o compromisso ESG e uma visão sobre como o engajamento de funcionários está funcionando na nossa missão de transformação. No slide número 13, nós podemos ver que a agenda de transformação continua a ser apoiada pelo compromisso ESG e um alto nível de engajamento de funcionários. Nós estabelecemos a comissão ESG e temos KPIs objetivos monitorando toda a empresa, envolvendo todas as metas da empresa. Em 2020, já tivemos o relatório de sustentabilidade anual e também o balanço social da Oi Futuro, que é uma grande iniciativa que nós temos para atuarmos nessa área, cumprindo os compromissos ESG. E também esperamos, com as ações, ter uma melhoria esperada no MSDA e no rating no último trimestre de 2021. Finalmente, nós temos a certificação Six Sigma como a primeira empresa brasileira a receber a certificação para o engajamento de funcionários. Nós estamos seguindo adiante, então, com os esforços de ESG, mas especialmente o como engajar a equipe para transformar a empresa. Então, temos boas notícias adicionais. A pesquisa de engajamento na missão de transformação da Oi tem 2 pesquisas hoje. A última onda de pesquisa foi feita em junho, com mais de 6.000 participantes e um índice de satisfação próximo a 97%. É um dos mais altos índices de engajamento de todo o setor aqui no Brasil. Nós podemos ver de todas as métricas que temos aqui, podemos ver que todos os pilares de nossa pesquisa produziram resultados excelentes de engajamento, incluindo transparência, alinhamento, respeito ao meio ambiente, liderança, protagonismo, atitude transformadora e uma mentalidade ágil. Bom, uma das perguntas era: eu me sinto engajado e contribuindo para a transformação, e tivemos aí um resultado de 96,9% nessa questão. Nós temos, portanto, toda a empresa engajada em entregar o que nós prometemos na missão de transformação. Para fechar, no próximo slide, mais uma vez nós destacamos que é um ano de transição. Nós destacamos que nós estamos atingindo os principais marcos e agora podemos dedicar-nos plenamente à missão. Ainda há vários marcos a serem cumpridos, especialmente na transformação operacional e na redução de custos. E aqui nós vamos nos focar plenamente nisso, além de transformar a empresa substancialmente em 2022. Já superamos o desafio da recuperação judicial, todas as atividades de fusão e aquisição estruturais que tiveram de ser conduzidas e nós estamos superando todas as questões de financiamento, os desafios de financiamento que nós tivemos com relação ao GR e vamos nos dedicar à melhoria operacional de agora em diante. E com isso, eu vou fechar essa parte da apresentação e depois a gente já vai para perguntas e respostas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos começar agora com a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser feitas em inglês. Se quiser fazer uma pergunta através do telefone, diz que estrela 1. Depois da sua pergunta ser respondida, você pode sair da fila pressionando estrela 2. A nossa primeira pergunta é do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan. Bom dia, boa tarde, obrigado por responderem a minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é com relação ao capex da Vital. Um investimento de 30 bilhões até 2025, inclui investimentos anteriores?
Como isso se reconcilia com o estudo de avaliação? Porque o capex seria 20 bilhões, isso foi revisado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação ao cenário competitivo e a implementação de fibra. Quero entender, você está sobrepondo fibra com a de outros, fornecedores, e eles estão fazendo isso também? Como é que esse jogo está acontecendo no mercado? Ou cada player vai abordar regiões diferentes, cidades diferentes, com uma sobreposição limitada? Essa é a segunda pergunta. Obrigado, Marcelo. Falando aí do capex agora. Não, os 30 bilhões não incluem investimentos anteriores foram feitos pela Oi e já tiveram resultados. Há vários anos de altos investimentos para construir o equilíbrio e chegar a mais de 32. Além disso, há outros investimentos na Vital que nós planejamos fazer, avaliando a reconciliação com a avaliação. Essa é uma discussão separada. O que nós avaliamos até agora é o potencial da empresa, mas acreditamos que a avaliação da empresa vai subir nos próximos 3 anos, significativamente. Vital e investimentos esperados. Obviamente, vamos nos lembrar que Vital, depois da transação ser fechada, e aí a IPD assumir a empresa, o BTG assumir a empresa, perdão, no final do ano será uma empresa privada. Bom, isso não significa uma orientação, mas é uma expectativa de investimento baseada no ponto de partida de mais de 20 bilhões que nós fornecemos, agregados por outros investimentos da empresa, que a empresa irá provavelmente fazer para abordar outras oportunidades do mercado. Mas se a gente avaliar apenas o número REIT total, o número de residências e a infraestrutura para residências conectadas, esses números podem crescer mais. Olhando os nossos números como um todo, estamos falando de mais de 5 bilhões de reais em investimentos nesse ano para fibra, só fibra. De novo, é só uma expectativa de investimentos para a Vital quando ela se tornar uma empresa privada. E, obviamente, representa o tamanho da oportunidade para nós e agora para o BTG. O BTG vê um futuro para a Vital. Aí o cenário competitivo. Sim, claro que há um certo nível de sobreposição. Especialmente nas grandes cidades, sim, há sobreposição de rede. Mas o que eu posso dizer é que a gente acha que a sobreposição fica minimizada com relação a novas áreas, porque, claro, a gente sempre deu preferência a áreas onde não há fibra disponível ainda. É inevitável, entretanto, ter sobreposição, especialmente nas áreas que são as maiores. Nós acreditamos que há espaço para todos e que a sobreposição como um todo será mínima. Tende a ser uma grande sobreposição no começo, depois ela vai diminuindo gradualmente, especialmente quando você olha no número geral de cidades atendidas pela fibra. E o anúncio da Vital mostra que o potencial para o número de cidades cobertas pela fibra supera 2.000 cidades no Brasil. A Oi e, por consequência, o status atual da Vital cobre cerca de 200 cidades. Há ainda muitas cidades, então muita fibra a ser instalada. Com relação à ISP pequena, a ISP grande, nós vemos uma sobreposição, especialmente nas ISPs grandes. As pequenas ISPs, a sobreposição até hoje foi mínima. Em áreas onde há uma sobreposição, a gente vem enfatizando a nossa qualidade superior, qualidade da fibra em si, assim como qualidade da infraestrutura de transmissão e da infraestrutura de apoio, incluindo transmissão, dados, gestão de rede, que fica ali no back office. Em algumas áreas, nós vemos uma concorrência direta com as pequenas ASPs, os pequenos provedores, mas eu vou
citar entre aspas, todo mundo prefere a fibra, a gente vê casos em onde fornecemos diretamente com extensões de cabo de internet, uma mescla de Ethernet e fibra, uma mescla de cobre e fibra, ainda há espaço ainda para a fibra pura, né, conexão 100% de fibra. E nós não acreditamos que isso vai aumentar substancialmente no futuro, especialmente por conta do lançamento da Vital. A Vital será sim uma rede neutra nova, ela já opera como uma rede neutra a propósito. E com isso, nós esperamos que a Vital também sirva os ISPs, os provedores grandes e pequenos, dependendo da área. Nós, fizemos uma medição com base nos contratos atuais da Vital. Claro que temos acordos de confidencialidade nos contratos que a Vital assinou, mas basta dizer que a gente vem assinando contratos com os provedores, os ISPs, em alguns casos incluindo suprimento de fibra de ponta a ponta. Não é apenas para a transmissão, não é apenas para a capacidade de backhaul, mas também para uma capacidade que cobre tudo, chega até a casa do consumidor. E isso marca um novo modo de operação para a empresa e nós esperamos que isso também vai abranger várias áreas, a duplicação da fibra, visto que a gente está oferecendo fibra com altíssima qualidade, com um preço competitivo. E claro, vai ter alguma sobreposição, mas não achamos que isso será um problema para o futuro. Muito obrigado, foi perfeita a resposta. A nossa próxima pergunta vem do André Salles, da UBS. Olá a todos, obrigado por fazer a minha pergunta. São duas, a primeira é da Vetal. Como que vocês veem o mercado, como ele está no momento, que é a necessidade de serviços da Vetal? E o segundo é no segmento de celular, e como vocês estão vendo a questão de concorrência nesta área? Obrigado, André. Só para esclarecer, sua primeira pergunta foi um pouco difícil de ouvir. Sim, é com relação à demanda dos serviços Vetal de clientes que não sejam a Oi. Sim, sim. E falando mais sobre o que eu já falei, com relação à última resposta, nós vimos o começo de uma demanda de outras empresas, de outros provedores, e com relação aos serviços da Vital, para todos os serviços, como eu mencionei, não apenas para a transmissão e os serviços de backbone, mas também outros serviços. Então, já temos mais de 10 contratos com empresas, com servidores, provedores pequenos e grandes, e e isso começou a acontecer mesmo antes de lançarmos a marca e antes de anunciar que as operações eram separadas da Oi, que há uma governança separada, assegurando que o lado comercial da Oi não tem acesso a nenhum dos contratos que sejam feitos pela Vetal, que ela seja separada. Isso faz com que ela seja realmente focada nas operações de rede e tem melhorado sim. Além dos contratos que já assinamos, nós também temos muitos contratos para capacidade de backbone, capacidade de dados e, claro, nós temos um número de provedores que usam a infraestrutura da Vetal, especialmente para a questão de backbone. E nós vemos que isso vai continuar e que a quantidade de tráfego também não vai parar de crescer, que esses serviços continuarão a ser necessários e vão crescer cada vez mais. E por isso nós temos realmente sentido um crescimento das questões de negócios e temos certeza que isso vai continuar crescendo e vai ser ainda muito melhor do que já temos. Então, o ano que vem será um grande ano. Com relação ao móvel, o mercado móvel tem mostrado uma dinâmica competitiva que parece com o que já tivemos no passado,
que não há uma competição super drástica, uma concorrência super drástica, mas sempre foi uma coisa mais básica, não é uma coisa predatória, é uma concorrência normal, uma competição normal, e o que nós temos feito da nossa parte, estamos nos focando em manter o desempenho, o bom desempenho e ter, claro, também receita crescente, mas, por exemplo, no ano passado, o desempenho caiu um pouquinho da questão dos eventos, né, e uso de móvel, mas esse ano as coisas já estão voltando ao normal, tivemos um ótimo desempenho, estamos tentando fazer a mesma coisa com os pré-pagos. Já estava melhorando a questão do pós-pago, mas agora o pré-pago está melhorando. Todos os players no mercado estão tendo uma grande concorrência, não é uma concorrência predatória, mas é uma grande concorrência. Estamos reformulando os nossos planos, estamos mostrando também, estamos tendo movimentos muito positivos nesse sentido também. Então, esperamos que isso nos ajude a ainda melhorar ainda mais até o fim do ano e que nós teremos um desempenho muito positivo. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do Marcelo Santos, da JP Morgan. Obrigado pelas informações. Eu queria lhe perguntar qual ME faz sentido se você, por exemplo, for encontrar as redes que já foram conectadas, isso também será incluído nesse investimento de 3 bilhões de reais? Bem, é bem provável que sim. Isso vai ser fornecido, né, as fusões e aquisições pela empresa. Eu acho que sim, que vai fazer sentido. Teve várias já análises, mas há algo que precisa ser levado em consideração. A Vetal será uma empresa neutra, uma empresa de rede neutra, e ela não terá atividades que lide direto com os consumidores. Então, o potencial de EMA, fusões e aquisições, não é o objetivo de focar em assinantes e tal, e sim mais em empresas grandes. E daí, claro, vai ter uma competição maior nessa área, mas é algo que qualquer empresa vai, claro, analisar o mercado antes de começar a usar, e daí eles vão pensar se é necessário fazer fusões e aquisições. E também, claro, isso vai ser levado em consideração pelas partes interessadas e vamos continuar crescendo no futuro, é nosso plano. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas foi terminada. Agora eu vou passar de novo para o CEO para as últimas conclusões. Muito obrigado por estar conosco na nossa ligação do segundo trimestre, e estamos falando do que já mencionamos, claro. É um ano de transição muito importante para a empresa e nós acreditamos que o foco está 100% na execução. Nós estamos fazendo todo o necessário, estamos no caminho para a transformação que nós temos visto e que nós temos feito, e esperamos que até o começo do ano que vem já completaremos esse plano. Temos muito o que fazer, mas a gestão está 100% comprometida, todos os nossos investidores também. Então, na próxima ligação do próximo trimestre, falaremos mais sobre os resultados. Isso conclui a ligação da Oi. Obrigado pela sua participação e tenha um bom dia.